Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nessa manhã. Hoje é segunda-feira, um bom início de semana para todos aí. E como sempre, né, como vocês já sabem, aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo, tá? Para ajudar aí na divulgação e no engajamento do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações, certo? Pois bem, então, hoje eu queria comentar rapidinho, fazer um comentário, tá? Trazer uma reflexão aqui sobre esse conteúdo da G1 do dia 28 de outubro de 2020, já faz um tempinho, mas mesmo assim eu decidi trazer aqui pra gente comentar, pra gente trocar uma ideia aqui. Então, galera, então tá aqui, terraplanismo e movimento anti-picadinha de abelha, vou dizer assim, são pensamentos muito parecidos, diz microbiologista. Então, pensamentos conspiracionistas, fake news e pseudociência precisam ser combatidos, especialmente nesse momento que estava se passando aí, nesse momento difícil, né? Afirma a bióloga Natália Pasternak, né? Que se tornou a primeira brasileira a fazer parte de comitê científico criado por Carl Sagan. Ah, claro, pô. Olha só, olha a hipocrisia. Pseudociência precisam ser combatidos, né? Afirmou a moça aí, a Natália Pasternak. Mas a Natália Pasternak, ela se tornou a primeira brasileira a fazer parte do comitê científico criado por Carl Sagan. Será que essa mulher não sabe quem foi Carl Sagan? Porque se vocês forem pesquisar, o Carl Sagan ele só escreveu ficção científica. Nada que o Carl Sagan produzia cientificamente era real, ele não contribuiu com a ciência em nada, só com doutrinação, só em criar ficção científica. Aí eu concordo, aí ele contribuiu, mas com a ciência real da experimentação prática, ele não contribui com basicamente nada, o cara só escrevia ficção científica. Aí a moça vem dizer que pseudociência precisa ser combatida. Percebe como há uma certa hipocrisia, um cheirinho de hipocrisia no discurso? Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Todas as pessoas que tentam combater o modelo de terra plana sempre dão um tiro no pé. Aí agora, obviamente, estão associando os terraplanistas com esse movimento anti-picadinha de abelha, que a gente sabe que isso é uma falácia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque vamos lá, vamos pensar o seguinte, nesse probleminha que estava acontecendo aí, né? Nessa última pandemia, esse problema que abalou o mundo aí. Quando se foi distribuídas as picadinhas de abelha, né, para a população, etc e tal, quando começou o esquema, a gente viu que no início houve uma resistência forte sim de pessoas. Por quê? Porque as pessoas pensaram assim, poxa, já que isso é um remédio que está sendo feito rápido demais, tá entendendo? E, poxa, a gente sabe que para algo desse tipo, para um remédio desse que envolve cura, que envolve vidas, etc e tal, poxa, deveria levar mais tempo, deveria levar no mínimo uns 8, 10 anos, ser estudado seriamente, ser estudado por anos, para aí depois querer oferecer a solução. Não, o medicamento foi feito rápido demais e, tipo assim, já foi lançado para a população e, obviamente, começou nas pessoas mais velhas, os idosos, certo? Pois bem, muitas pessoas então pensaram, pô, se o negócio foi lançado rápido demais, eu tô com medo, eu não vou me expor, porque eu não sei o que pode acontecer. E é uma questão lógica, uma questão de lógica, tá entendendo? É uma atitude sensata. Realmente a gente não pode confiar cegamente, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Aí a gente vai se expor, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente, porque se acontecer, ninguém vai se responsabilizar, o governo muito menos. Então, aí, essa é a questão. Muitas pessoas começaram a ficar desconfiadas sim e começaram a pensar, porque elas ficaram com medo, porque elas viram que foi um negócio feito rápido demais. E cara, tem coisas que é até tão polêmica que eu não posso nem falar, por isso que eu tomo até cuidado de falar desse assunto. Mas enfim, o lance é esse aí que eu tô dizendo. Pergunta, a maioria dessas pessoas, você pode chegar para a maioria dessas pessoas que se oporam, né, que não quiseram tomar a picadinha. Vamos lá. Pergunta para a maioria dessas pessoas qual é o formato da Terra. Eu te garanto 100% que menos de 1%, tá entendendo? Vai te dizer que ela não é um globo. A maioria das pessoas que se opõem, que são anti-picadinha, elas acreditam no globo. Eu, inclusive, conheço pessoas que não quiseram tomar a picadinha e são pessoas que acreditam no globo. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Questionar a eficácia da picadinha não é a coisa exclusiva de terraplanista. Por quê? Porque tem pessoas da própria ciência que publicam artigos que questionam a eficácia desse negocinho aí, né? E essas pessoas não acreditam que a Terra é plana. Essas pessoas, tipo assim, se for perguntar isso pra elas, se elas acreditam que a Terra é plana, eles vão achar a ideia absurda, ridícula. Então a pergunta que eu faço é, será que é válido pegar
os terraplanistas e colocar nesse balaio de gato aí, tá entendendo? Misturar com pessoas que são anti-picadinha de abelha, será que é válido? Será que é honesto? Ou isso aqui demonstra desonestidade intelectual da pessoa, por parte da própria pessoa? É uma pergunta que a gente tem que fazer, galera. Porque tem alguma coisa errada aqui. Tá entendendo? A moça fez parte aí do comitê científico criado por Carl Sagan, que era escritor de pseudociência, é escritor de ficção científica. Ficção científica é pseudociência. Tá entendendo? Eu sei que muitas pessoas podem interpretar a ficção científica como uma realidade, mas desculpa, galera, ela não é. Certo? Ela não é. Então, a gente tem que separar as coisas. Então ela vem dizer que não, pseudociência precisa ser combatida. Tá, a mesma mulher que diz isso está fazendo parte do comitê científico criado por Carl Sagan, que era escritor de ficção científica que não contribuiu cientificamente para nada. Tá entendendo? Na ciência. Só para ficção científica, só para doutrinar o gado. Ah, eu concordo. E por que o pessoal tá fazendo isso? Galera, a resposta é óbvia. Porque, como eu falei no vídeo de ontem, esses conteúdos que saem por parte da mídia para tentar afastar as pessoas desse assunto, você nota o seguinte, você nota desespero da parte dessas pessoas e incômodo. Por quê? Porque o assunto terra plana, ele tá atingindo cada vez mais pessoas, tá entendendo? E cada vez mais pessoas estão dando discursos dizendo o seguinte: não, a terra plana é um assunto bastante nocivo, é bastante perigoso para a ciência, porque isso pode ameaçar a credibilidade da ciência. Ah, entendi. O perigo é ameaçar a credibilidade da ciência, né? Aí tem pessoas que me perguntam o seguinte: ai, por que eles escondem o formato da Terra? O que eles ganham com isso? O que eles ganham é doutrina. Eles ganham dominação. Primeiro lugar, dominação, controle, soberania. Cara, às vezes me estressa, tá entendendo? Tipo assim, eu perco a paciência com esse excesso de ingenuidade das pessoas em relação a esse assunto forma da Terra. Pessoas perguntam: ai, mas por que mentiriam? Que sentido faria me esconder o formato da Terra? Meu amigo, a resposta é tão óbvia. Por que pessoas morrem de fome até hoje? Por que pessoas mentem? Por que governos roubam? Por que acontece corrupção em vários governos do mundo? Por que acontecem coisas bizarras em governos aí por trás do pano, que eu não posso falar aqui no vídeo, coisas polêmicas, feito com pessoas que ainda não atingiram a idade adulta? E por que essas coisas não são divulgadas abertamente para o público? Por que certas coisas acontecem sem o conhecimento do público? É uma pergunta que vocês têm que fazer. Se o ser humano fosse tão maravilhoso assim como as pessoas gostam de pensar, não haveria mendigo morrendo de fome na rua, não haveria mendigo, um policial na rua, ele não precisaria andar armado. Por quê? Porque não ia haver ameaça, tá entendendo? De alguém chegar e atirar e tentar ameaçar e tentar contra a vida do policial. Você tá entendendo, galera? Entenda, o mundo, ele não é esse mundinho cor-de-rosa, My Little Pony, que muitas pessoas pensam, não. Ele não é. Ele não é dessa forma. O mundo, ele é mau, sim. As pessoas são más, sim. Tá entendendo? Pessoas podem ocultar informações por benefícios próprios? Sim. Pessoas podem ocultar informações por dinheiro? Sim. Pessoas podem ocultar informações, tá entendendo, por interesses pessoais? Sim. Porque a gente vive num mundo onde tudo gira em torno de interesses. Tá entendendo? O mundo, ele não é esse mundinho cor-de-rosa. Tá entendendo? O ser humano, ele não é assim tão maravilhoso, tão puro como as pessoas pensam que ele é. Não é porque se trata de uma questão espacial, não é porque tá na NASA ou nas demais agências espaciais o cara tá trabalhando, etc e tal, que o cara não pode esconder uma informação por dinheiro, ou que o cara não pode esconder uma informação para benefício próprio. Qual é, galera? Vamos acordar, galera. Vamos deixar de ser criança. Pô, pelo amor de Deus, a gente tá no século XXI, meu amigo. Olha o mundo ao seu redor. Por que pessoas morrem de fome? Tá entendendo? Por que guerras acontecem até hoje? Por que um país tenta começar uma guerra em um lugar com o pretexto de que, caramba, estão criando bombas, estão criando armas de extermínio em massa, mas a gente sabe que o principal propósito é ir lá tomar o campo de petróleo? Por quê? Por que as coisas são assim? Por que pessoas lançam bombas em cima de mulheres, crianças? Por que bombardeiam civis aí? Por que lançam bombas perto de prédios, de escolas, hospitais? Por quê, né? Por que será? Por que é interessante manter a África pobre? Por que é interessante manter a Venezuela pobre, sendo que a Venezuela tem o maior campo de petróleo do mundo, a maior reserva de petróleo do mundo? Por que será? É porque o mundo é bonzinho, né? Porque as pessoas se amam, né? É porque todo mundo trabalha de graça, ninguém faz nada por dinheiro, ninguém faz nada pensando nos seus interesses. Não, é loucura pensar isso, é teoria da conspiração. Pelo amor de Deus, galera, pô, vamos parar de ser trouxa.
Pô, pelo amor de Deus, galera. Pleno século XXI, nenhum de nós aqui somos mais crianças não, filho. Pô, sério, me tira a paciência. Eu fico estressado com esse excesso de ingenuidade que vem por parte das pessoas, tá entendendo? Um monte de gente barbada que, pô, tem até filho, tá entendendo? Acreditando em coisa espacial, acreditando em sonho utópico de atingir Marte. Cara, vamos acordar pra real, filho. O mundo não é o que você pensa que é. O mundo, ele não é essa maravilha que muitos canais aí de pseudociência vendem pras pessoas, não. O mundo não é essa purpurina toda que as pessoas pensam que é. O mundo é mau. O ser humano é mau. O ser humano é podre. O ser humano, ele é inconfiável muitas das vezes. Tá entendendo? Então sim, informações podem sim ser ocultadas, sim, é facilmente, cara, e é muito fácil manipular o ser humano. O ser humano é um ser facilmente manipulado. Tá entendendo? Aí por quê? Aí por que ocultariam o formato da Terra? Ocultariam o formato da Terra por poder, dominação, controle, soberania. Porque uma vez que um pedaço de terra é restrito apenas a um grupo governamental, a alguma aliança, e a maioria das pessoas da massa populacional nem sabe que existe, acabou. Se eles sabem que aquilo ali existe, então isso aí já torna eles, ó, já torna eles privilegiados em relação a nós, já deixa eles um passo à frente, porque eles têm conhecimento privilegiado de coisas que aconteceram no passado, sobre coisas que envolvem a verdadeira origem, a verdadeira história da humanidade, o verdadeiro formato da Terra. Então isso torna essas pessoas privilegiadas sim, enquanto nós continuamos sendo escravos dessas pessoas. Então, como eu falei, a resposta ela tá bem na cara. Tá entendendo? Pessoas são más, infelizmente. Tá entendendo? Não podemos confiar em ninguém. Infelizmente, o ser humano se tornou objeto de desconfiança para outros seres humanos. Engraçado que para outras coisas, para se dar bem em cima do próximo, né, para tirar vantagem em cima dos outros, todo mundo é malandro, todo mundo tem sagacidade, todo mundo é esperto. Agora, para questionar essa questão aqui de formato da Terra, todo mundo se faz de bobão, de babaca, todo mundo se faz de criança. Ai, o que ganharia ocultando o formato da Terra? Pelo amor de Deus, meu amigo, vamos deixar de ser trouxão, vamos deixar de ser inocente. Poxa, pelo amor de Deus, ninguém aqui é mais criancinha não, todo mundo aqui, pô, já é adulto, todo mundo aqui já é sujeito homem. Então todo mundo já tem noção, tá entendendo? Do quão horrível o mundo é, certo? Pois bem, espero que todos tenham entendido o raciocínio. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, eu vou ficando por aqui. Então é isso, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Desculpa o desabafo aí, mas às vezes tem que colocar as coisas no eixo. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.